Opa, falei, tudo certo? Eu sou o Doxo, eu espero que você esteja bem. E, cara, tem muito tempo que eu não faço nenhum vídeo aqui, né? E provavelmente esse seja o meu primeiro vídeo mostrando o rosto aqui, né? Mas bom, é isso aí, oi, eu sou o Doxo. E, cara, eu fiquei um tempinho parado, porque aconteceram muitas coisas na minha vida, mas isso não convém agora, talvez eu faça um vídeo específico só sobre isso depois, ou talvez não também, muito provavelmente não. Mas, enfim, o que acontece? Eu gosto de programar desde que eu era pequeno. Eu programei mais ou menos até ali meus 16 anos e eu fiquei um tempo sem programar. Agora, eu tenho 20 anos e eu resolvi voltar a programar. Não que eu tenha resolvido, mas eu consegui comprar um computador e agora sim eu posso programar de verdade. Porque tudo que eu fazia antes era no celular e tinha muita limitação. Mas enfim, eu decidi voltar a programar nas linguagens Python e Java ultimamente. Tem algumas semanas, talvez alguns meses, que eu tô tentando voltar a programar bem aos pouquinhos, porque eu trabalho, então não sobra tanto tempo assim pra estudar. Mas com o tempo que sobra, eu tô tentando voltar a programar aos pouquinhos. E pra marcar essa volta pra programação, eu resolvi fazer um joguinho muito simples. É um jogo de terminal, ele não tem interface gráfica, pelo menos não por enquanto. Ele é basicamente um jogo da forca, cara. Sim, um joguinho da forca, por enquanto. E eu quero mostrar mais ou menos como que funciona o script básico desse jogo e tudo mais. Porque eu quero levar o rumo desse canal pra... Eu quero colocar esse canal em outro rumo, sabe? Eu quero começar a fazer mais coisas relacionadas à tecnologia, à programação e afins, porque essa é a área que eu amo desde pequeno. E eu quero conseguir focar um pouquinho mais nela agora. Mas enfim, voltando para a lógica desse meu joguinho de Python. Eu tenho aqui minhas anotações sobre como eu queria fazer esse jogo. E eu ainda sou do time que anota as coisas no caderno. Eu até tenho um Notion aqui na minha máquina, mas eu gosto mais de anotar no papel, com lápis mesmo, porque eu realmente acho que eu me concentro muito melhor assim. Mas enfim, esse joguinho ele tem um algoritmo muito simples, cara. E basicamente ele funciona com um banco de palavras. Banco de palavras é uma palavra muito forte, é um termo muito forte, porque eu fiz bem mais simples do que isso, na verdade. E o que ele vai fazer? Nesse algoritmo ele vai sortear uma palavra aleatória e vai permitir que o usuário, que o jogador nesse caso, chute uma letra por vez. E assim como no jogo da forca, quando a pessoa acerta uma letra, essa letra vai ser revelada. Quando ele erra, essa letra vai continuar oculta e enfim, é isso. Eu decidi que teria um número máximo de tentativas por palavra. Então você não pode tentar infinitamente, porque assim não teria muita graça de jogar algo que você tem certeza que você vai ganhar o tempo todo. Eu vou passar aqui pra minha máquina para mostrar um pouco melhor sobre como esse jogo funcionaria. Funciona, no caso. E ele já começa me dando uma dica, falando que a palavra tem 11 letras, ok. Algumas palavras podem conter caracteres especiais, como acentuação ou traços, enfim. Nesse caso, nenhuma palavra aqui tem maiúsculo e nem espaços. Então, é isso, tá tudo certo por enquanto. E eu tenho 16 tentativas. O que acontece? A quantidade de tentativas que eu coloquei aqui foi igual à quantidade de letras da palavra, mais 5. Então, depois eu vou mostrar no código. Opa. Depois eu vou mostrar melhor no código como que isso funciona, mas eu vou começar aqui fazendo meu primeiro chute. Ok, não tem nenhum A. Eu já tenho 15 tentativas agora. Eu testei aqui o E. A gente sabe que o E tá no final da palavra. Bora ver. Vários Is, nenhum O. Tá. Ok, a palavra era vicissitude. Eu consegui acertar em 15 tentativas. Ele pergunta se eu quero jogar novamente. Se sim, ele vai continuar. Tem outra palavra. Eu vou errar todas aqui. Ok, eu não quero continuar, então eu só coloco um N e ele fecha o programa. Beleza. Então, basicamente o jogo funciona desse jeito. Agora, vamos falar um pouco sobre como foi o código desse jogo. Já vou avisando que não foi o código mais organizado do mundo. Definitivamente esse código não tá nada organizado, porque eu tô voltando agora a programar, tem muita coisa que eu tenho que voltar a pegar o jeito de novo. Mas ele tá funcionando. E acredito que isso seja o que importa por enquanto.
E ok, nosso código começa aqui com a função que vai limpar a tela, ele verifica em qual sistema operacional você está, e aí ele vai executar o comando que o sistema usa para limpar o terminal. Ok, a gente tem aqui essa função que a gente vai usar ela para indexar o nosso arquivo de texto no nosso script.python, porque eu criei um executável desse arquivo e usando o PyStyler esse é o melhor jeito que eu achei para conseguir colocar o arquivo de texto dentro do executável. Ok, aqui a gente tem a nossa função main. Como eu falei, não está nada organizado. Agora que eu estou relendo aqui o meu código, que eu fiz tem uma semana atrás, agora que eu estou relendo esse código, eu tô achando ele uma porcaria, para falar a verdade. E isso é um problema que eu tenho. Sempre que eu termino um código, eu olho e eu acho ele uma porcaria, por mais que eles estejam funcionando. E bom, ele é mais um protótipo mesmo, depois eu vou refazer ele mais bonitinho e tudo mais. Aqui na nossa função main, a gente tem a função de reiniciar jogo, certinho. A gente tem aqui as nossas variáveis. A gente vai usar esse random choice aqui de palavra secreta para buscar lá as nossas palavras, certinho. Aqui a gente tem as letras acertadas que a gente vai usar para verificar quais letras a gente acertou da palavra secreta. A gente tem o nosso contador de tentativas e o nosso limite de tentativas, que pega o comprimento da palavra secreta e acrescenta mais 5 nele. E esse vai ser o nosso número de tentativas. Aqui a gente tem as nossas dicas, certinho. E aqui a gente tem o laço, que vai ser praticamente o loop principal que a gente vai ter no nosso programa. Aqui a gente vai pedir a letra. Ok? A gente tem a nossa função, a gente tem aqui a nossa variável que vai pedir uma letra usando input. E tudo que a gente digitar, se a gente digitar maiúsculo ou minúsculo, ele vai passar tudo para minúsculo de qualquer jeito, para não ter nenhum erro. Aí aqui ele vai verificar se a palavra que a gente, se a letra que a gente pediu tá na palavra secreta. Se ela tiver, ele vai adicionar essa letra naquela nossa variável de letras acertadas e tudo mais. E aqui a gente tem a nossa outra variável chamada palavra formada. E a gente vai usar nessa variável um loop for. Ele vai ir na nossa palavra secreta e vai verificar se as nossas letras acertadas batem com essa letra da palavra secreta. Se sim, ele vai exibir na nossa tela a letra que a gente acertou, todas elas no caso. Se não, ele vai mostrar aqui esse tracinho no lugar da letra. E a cada vez que for executado o laço de pedir uma letra nova e tudo mais, ele vai aumentar uma tentativa nas que a gente tentou e vai diminuir uma no limite de tentativas. Olhando aqui, eu podia não ter declarado essas duas variáveis, eu podia ter usado só as de tentativas para conseguir finalizar, mas ok. E se o nosso limite de tentativas for igual a 0, ele vai verificar pra gente e vai falar que a gente fez o número máximo de tentativas. E nessa ele vai mostrar a palavra secreta e vai executar aquela nossa função de reiniciar o jogo. E aqui ele vai verificar se a nossa palavra formada é igual à nossa palavra secreta. Se sim, ele vai parabenizar a gente por ter acertado e vai dizer quantas tentativas a gente teve, igual vocês viram agora há pouco. E ele vai usar a função de reinício de novo. Tá, aqui a gente tem a nossa função de carregar as palavras, certinho, que vai receber como parâmetro o nome do nosso arquivo de texto, aqui o nosso palavras.txt. Ele tem todo o sistema de tratamento de erros e tudo mais. Ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar linha por linha do nosso arquivo de texto, porque cada palavra tá em uma linha aqui, certinho. E vocês vão ver que tem algumas palavras aqui que estão em maiúsculo, outras que estão em minúsculo. Então ele vai olhar cada uma dessas palavras aqui. E aqui ele vai passar cada letra de cada palavra, de cada linha para o minúsculo. Aí ele vai adicionar essa palavra já tratada para minúsculo para essa nossa array chamada palavras. E vai retornar o valor dela no final da execução. A gente usa isso para carregar todas as palavras do nosso arquivo. Essas são as palavras por enquanto, depois eu vou adicionar mais palavras. E acredito que por enquanto seja basicamente isso, cara. Eu decidi começar a fazer esses códigos de novo, porque eu quero melhorar um pouco o meu perfil no GitHub, porque ele tá bem vazio na verdade, e porque eu quero voltar a programar de verdade e a ficar melhor na programação de novo, sabe? Inclusive eu pretendo deixar na descrição o link do GitHub desse meu código. E talvez a versão que vocês vão achar lá pode estar já um pouco diferente dessa versão aqui, porque eu vou consertar um pouco esse código depois, deixar ele mais performático talvez. E com certeza eu vou tentar deixar ele mais legível, porque
eu tô vendo aqui que a estrutura que eu fiz ele não ficou das melhores possíveis, então eu vou melhorar a estrutura desse código. Eu pretendo mais pra frente fazer uma versão web desse jogo, pra deixar em algum site mesmo ou algo do tipo. Eu não vou fazer ele agora, talvez eu demore um pouco, porque eu vou ter que criar um front-end pra ele, uma interface gráfica, então eu tenho que melhorar um pouco nessas questões. E eu vou talvez ter que fazer ele em HTML, JavaScript e CSS pra ele ficar mais bonitinho. E eu vou ter que criar um banco de dados melhorzinho com as palavras e tudo mais. Mas enfim, era isso. Eu quero voltar a trazer mais vídeos sobre programação e coisas do tipo aqui no decorrer do tempo, então eu espero que tu esteja bem. Tu pode acessar o link do GitHub desse vídeo na descrição. E bom, é isso, eu espero que tu esteja bem, até a próxima. Um abraço.